esse é o podcast Filosofia Pop. Eu sou Murilo Ferraz e aqui comigo está o Marcos Carvalho Lopes. Hoje a gente recebe o professor José Gonçalo Armijos Palacios. Ele cursou a graduação e doutorado em Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica del Equador, fez doutorado e pós-graduação em Filosofia pela Indiana University, e ele é professor efetivo da UFG desde 1992, participou da fundação do Programa de Pós-Graduação em Filosofia, fundou a revista Filósofos e participou da criação do curso de Filosofia no campus da UFG em Goiás Velho. Ele foi o primeiro coordenador e participou do grupo de sustentação do GT Filosofar e Ensinar a Filosofar da ANPOF. Esse é o nosso episódio número 48 e hoje falamos sobre filosofar e ensinar a filosofar. Nesse episódio nós temos os textos Submissão Transvestida e O Sentido da Pena de Morte, de Gonçalo Armijos Palacios, interpretados pela atriz Maria Elisa. O Filosofia Pop agora tem também canal no YouTube. Acesse youtube.com/filosofiapop e faça a inscrição no nosso canal. Para acompanhar o Filosofia Pop, você pode visitar o nosso site filosofiapop.com.br, que tem, além do podcast, textos sobre diversos assuntos filosóficos e também espaço para você deixar os seus comentários. Nós também estamos no Twitter como @filosofia_pop e no Facebook com facebook.com/podcastfilosofiapop, tudo junto. Ainda tem o nosso e-mail que é o contato@filosofiapop.com.br. Para receber os nossos episódios na hora em que forem lançados, você pode assinar o nosso feed no seu celular. No nosso site tem um guia explicando como fazer isso. O Filosofia Pop é um podcast que aborda a filosofia como parte da cultura. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente está aqui para continuar essa conversa com vocês. Vamos então para a nossa conversa sobre filosofar e ensinar a filosofar. Jornal Opção, edição 1919, de 15 a 21 de abril de 2012. Submissão transvestida. Mostra-me teu chavão preferido e te direi submisso de quem és. Gonçalo Armijos Palacios. Pela enésima vez, escutei no encontro acadêmico que a filosofia é criação de conceitos. Ouvi que o professor de filosofia tem um papel e que ele consiste em tornar os estudantes contestadores, críticos e toda essa ladainha que se atribui aos pensadores considerados progressistas ou revolucionários. E esses, pelo que parece, seriam os bons pensadores, os verdadeiros filósofos. Está implícita a ideia de que o filósofo é, por essência, um contestador e um revolucionário. Não pode ser de forma alguma um conservador e menos ainda quem consideraríamos estar no extremo dessa posição. Um reacionário, autoritário, antidemocrático e etc. Defendeu-se que o filósofo é um dissidente e que o professor de filosofia deve ter o poder de contestar valores. Devo confessar que ouvi da mesma pessoa considerações corretas, como o fato de, no estudo da filosofia, mantermos um interesse fundamental pela verdade. E a palestrante criticou com toda razão esse relativismo vazio, segundo o qual, na filosofia não há nada em que nos apoiar e que cada um pode atribuir a qualquer autor o que lhes vier à cabeça. Deu-se um exemplo como esse. Se Kant disse algo, então não disse o oposto. Ou então, é falso afirmar que Platão era hegeliano. Se no primeiro caso, por exemplo, Kant disse que não é possível conhecer as essências das coisas, então não lhe podemos atribuir a tese oposta, assim como é equivocado dizer que um autor que viveu mais de 3 séculos antes de Cristo poderia ser discípulo de um filósofo do século XIX. Concordo plenamente. Mas também penso que o interesse pela verdade vai além das meras interpretações. Se alguém mantivesse a tese de que as mulheres devem obedecer aos homens porque, como pensava Aristóteles, uns nascem para mandar e outros para obedecer, então eu deveria me posicionar claramente contra ele. E mesmo apesar de ter sido um dos maiores filósofos, não me furtarei a manter uma posição contrária que me parece verdadeira. Homens e mulheres somos iguais. Nesse caso, devo dizer que Aristóteles está equivocado e que Platão, seu mestre, que pensava que as mulheres eram iguais aos homens e igualmente capazes para governar uma polis, completamente certo. Nos últimos anos, ouvi de outro palestrante, pelo menos em 3 ocasiões diferentes, repetir a tese de que a filosofia é a criação de conceitos. Afirmações como essas ocorrem geralmente quando se discute o ensino de filosofia. E o que se pretende com isso, entre outras coisas, é mostrar que o professor de filosofia tem um papel. Quando ouço isso, já começo a ficar arrepiado. Por quê? Por que deve ter um determinado papel e não outro ou vários?
E esse papel não pode ser outro que, como disse acima, levar o estudante a assumir atitudes críticas, contestadoras e ser, em suma, um dissidente. No tipo de atividade intelectual que conhecemos como filosofia, podem ser criados conceitos. Mas não é isso que determina que um processo reflexivo seja filosófico, pois nas ciências também se criam conceitos. Concordo com o autor que defende essa concepção, Deleuze, que para pensarmos filosoficamente precisamos de um contexto problemático. Mas discordo que toda tentativa de resolvermos problemas nos leve a criar conceitos. Há vários problemas com essa definição de filosofia. Primeiro, ela é falsa, porque nem todo filósofo, cada vez que fez filosofia, criou conceitos. Em segundo lugar, e já dentro da atuação do professor de filosofia em sala de aula, especialmente com os mais jovens, ao se manter essa tese, vai criar uma reação adversa à que quer provocar. Pois se pretende que com essa concepção de filosofia se estimularia o pensamento criativo, crítico. Estimular-se-ia, numa palavra, a ser filósofo. Ocorre que o seguinte raciocínio é mais óbvio. Se para filosofar devo criar conceitos, como diabos faço para criar um? Ou então, se é verdade que filosofia é criação de conceitos, cadê os conceitos criados por meu professor ou professora? Se não me podem apresentar nenhum, então, obviamente, não é nem filósofo nem filósofa, mas simplesmente um professor de filosofia, como muitos gostam de ser chamados, livrando-se do ônus da prova que a sua própria definição exigiria. É justamente isso que me deixa irritado. Nem se mata a cobra, nem se mostra o pau. Nas 3 oportunidades que pedi para aquele palestrante que citasse os conceitos que ele criou, ou levou os seus estudantes a criar, nos digamos 10, 15 ou 20 anos de didática filosófica, o que achou melhor foi fazer uma brincadeira e sair pela tangente. No encontro ao que me referi no início do artigo, fiz o mesmo desafio. O resultado foi o mesmo. Uma pena, porque o que está se apresentando há vários anos como uma posição contestadora e estimulante não é mais do que submissão castradora e transvestida de dissidência. Hoje a gente recebe direto da cidade de Goiás o professor José Gonçalo Armijos Palacios. Ele cursou a graduação e doutorado em filosofia pela Pontifícia Universidade Católica do Equador e fez doutorado e pós-doutorado em filosofia pela Indiana University. Ele é professor efetivo da UFG desde 92 e participou da fundação do programa de pós-graduação em filosofia, fundou a revista Filósofos e participou da criação do curso de filosofia no campus da UFG em Goiás Velho. Foi o primeiro coordenador e participou do grupo de sustentação do grupo de trabalho de Filosofar e Ensinar a Filosofar. Gostaria de pedir para o senhor, professor, para se apresentar aí para o pessoal, para quem não te conhece, saber quem é você, com que você trabalha hoje. Sim, bom, eu sou, primeiro, meu nome de fato é Gonçalo Armijos, né? Aqui vocês, pela ordem, pela lei sua, os sobrenomes pelos que se conhecem as pessoas são dos pais e ficam no final. No nosso caso é ao contrário, é o primeiro sobrenome que é do pai e o segundo da mãe, então. E eu não uso o José, na verdade uso só Gonçalo, e Gonçalo Armijos é o nome com que se me conhece no meu país. Eu sou equatoriano, nasci em Quito, fiz meus estudos no Equador e conheci um exilado argentino no final da década dos 70, quando eu já estava defendendo, ou prestes a defender meu doutorado no Equador, me convenceu que fosse a fazer um doutorado nos Estados Unidos, e eu até estranhei a proposta, mas falei para que o outro doutorado? Falou, porque aí você pode realmente se aprofundar naquilo que você já sabe o que quer, etc. Então, isso é o que fiz, né? Fui nos Estados Unidos, fiz doutorado, fiquei dando aula lá, conheci uma brasileira, decidimos ter os filhos aqui no Brasil. Foi por isso que quando ela ficou grávida 2 vezes, veio dar a luz aqui no Brasil para termos os filhos brasileiros, e eu ficava lá, e quando a criança ia nascer eu vinha para cá. A ideia seria retornar para os Estados Unidos, mas decidi, até pelo convite de uma professora que me disse que talvez a minha presença aqui no estado de Goiás seria mais importante, teria mais consequências, eu faria mais coisa aqui como professor de filosofia em Goiás do que lá, que nos Estados Unidos faria a minha carreira, que pode ser uma carreira
uma boa carreira, mas seria mais eu próprio beneficiado, enquanto que aqui, pela situação da filosofia no estado de Goiás, seria mais proveitoso para o povo aqui, né, que eu ficasse. E eu achei realmente isso interessante, eu fiquei. E quando fiz o concurso, realmente foram saindo as coisas. Criei o curso de pós-graduação em filosofia, que de fato é o primeiro curso de pós-graduação em filosofia do interior do Brasil, porque tinha outros, claro, em Minas, Rio, São Paulo, no sul do Brasil. Isso não é o interior, né? Inclusive na Bahia, Salvador não é interior, né? Então foi o primeiro curso de pós-graduação em filosofia criado quando eu fiz o concurso no ano 92, criei o curso de pós-graduação em 93, em 96 criei a revista Filósofos, que quando criei recebeu a avaliação nacional B, e agora está a revista Filósofos como nacional A. Isso me dá um enorme prazer, assim, claro, e o curso de pós-graduação virou agora curso de doutorado, né? Que ainda estou dando aula nesse curso, sou professor do curso em Goiânia, e claro, vim aqui para criar o curso de filosofia na cidade de Goiás. Isso foi no ano 2008, e por situações específicas terminei ajudando a criar o campus do interior aqui em Goiás. Fui o primeiro diretor do campus, já são 8 anos, né? Estamos elegendo o terceiro diretor agora. E no ano 2006 fui convidado por umas pessoas para formar um grupo de sustentação e criação de um GT da Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia, POF, né, que seria, de fato, seguir a minha linha durante toda praticamente minha presença aqui no Brasil foi para fazer filosofia, né? E, então eu dei o nome a minha proposta foi a que venceu para dar o nome ao GT, e o GT, que seria, o nome indicaria a essência dos objetivos do grupo, que é filosofar e ensinar a filosofar, não? E não simplesmente comentar sobre o que se faz em outros lugares. Então, brevemente, agora, depois de sair da direção da regional aqui em Goiás, eu estou dedicado às minhas coisas, às minhas aulas aqui. Então, qualquer coisa, estou para responder suas perguntas. Uhum. Bom, hoje a gente vai conversar sobre filosofar e ensinar a filosofar, que é o nome até do grupo de trabalho aí, né? Eu começo perguntando para o senhor, professor Gonçalo, quando e qual foi o sentimento que te levou à filosofia, a filosofar? Bom, olha, isso tem a ver mais ou menos com a minha... É uma coisa que tem a ver com quem eu sou e onde eu nasci, talvez. Eu nasci em Quito. Eu sou descendente de espanhóis, branco, um país majoritariamente indígena. Os espanhóis conquistaram, como todo mundo sabe, assim como os portugueses, o território que hoje é o Brasil, os espanhóis o território que hoje é a América Hispana, e conquistaram o Equador, invadiram o território, e basicamente aos brancos, que são os donos, passaram a ser os donos do país, e os índios que trabalham para eles, né? Como aqui. E eu vi muita pobreza. Então, apesar de eu ser da classe dominante, de ser branco, de ter nascido em situações absolutamente favoráveis, socialmente, economicamente, culturalmente, me impressionou desde criança. Isso é uma questão pessoal, né? Me impressionou desde criança a pobreza, a miséria. Quando eu saía na rua e via os índios, eu sou de Quito. Quito fica quase 3.000 metros sobre o nível do mar, é muito frio. Você vê os índios, as crianças índias, indígenas, andando de pés descalços naquele frio, com o nariz correndo, as crianças vermelhas, as bochechas por causa do sol que queima, né? E eu fiquei muito impressionado. Então, desde criança, eu me lembro, criança e adolescente, talvez a minha forma de ser, né? Eu fiquei muito impressionado com essas questões humanas sobre o sofrimento, e me interessei muito para entender a origem e as causas da desigualdade social. Isso foi muito marcante na minha vida, porque a questão do sofrimento das pessoas foi talvez meu primeiro problema humano, né? Porque a minha história, a biografia, digamos, da minha mãe é impressionante. Eu sou o quarto filho da minha mãe, né? A minha mãe casou 2 vezes, mas quando era criança, ela contava a história da vida dela, né, para nós, filhos dela. Eu sou caçula. Eu fiquei impressionado. A história dela é mais ou menos esta. O que, claro, me impressionou desde muito pequeno. Ela perdeu o pai aos poucos meses de idade e a mãe aos 2 ou 3 anos. Ficou órfã, ela de pai e mãe. Casou aos 16 ou 15,
naquela época, vocês sabem, muitas mulheres casavam cedo, teve filhos aos 19, 20 e 21, né? Mas ficou viúva quando estava grávida da terceira filha, que é a minha irmã Marta. Então eu tenho 3 irmãos mais velhos, a Consuelo, a mais velha, o Jorge, o seguinte, e a Marta, que estava grávida da minha mãe dela quando o pai deles morreu. Depois eu nasci. Quando conheci meu pai, eu nasci. Então a minha mãe contava isso. Quando eu tinha 10 anos, a minha mãe faleceu. Então isso me impressionou muito, que me impressionava. A minha mãe ter ficado órfã tão cedo, ter sofrido, né, por causa dessa perda dos pais dela, tão cedo na vida, sem ter feito nada na vida. E meus irmãos também. Eu, mais afortunado, pelo menos, mantive meu pai. Meu pai morreu há 3 anos, né? Já com 89 anos. Então eu pelo menos tive a sorte de ter meu pai até quase a minha idade agora, 60 anos, né? Que eu tenho agora 62 anos. Então, me impressionou o sofrimento da minha família. E quando eu ia para a rua, havia o sofrimento dos outros, né, das crianças indígenas. Então, me acompanhou essa preocupação sobre como as pessoas, como é fácil sofrer. Quando fui adolescente, claro, eu fui adolescente nos anos 70, né? E quando eu tinha 6 anos, quando tinha 4, 5, 6 anos, a primeira lição de história e geografia que eu tive na minha vida, porque não sei se não tem quando é criança na escola história e geografia, né? Você tem história e geografia mais para frente, né? Não quando é alfabetizado. Nós éramos alfabetizados aos 6 anos, 5, 6 anos. Chegaram as minhas irmãs da escola, de freiras, e falaram assim: o mundo, os comunistas vão se apropriar do mundo. Sabe como que negócio é esse? Porque assim, os comunistas são as pessoas que matam aos outros, e aí toda aquela história do comunismo. Porque em Cuba teve uma revolução, e aí me explicaram que uma revolução, então eles estão matando as pessoas e se apropriando desse país. Então aí me disseram, foi a minha primeira lição de geografia, porque, olha, o mundo é como uma bola, o mundo é redondo, é esférico, não é plano. Onde nós estamos num planeta que é a Terra, que ele é esférico, é uma bola. Então se você pinga tinta numa bola, a tinta espalha, né? E se espalha pela bola. Então, joga a tinta vermelha e essa tinta vermelha espalha. Esse é o comunismo, então, que vai invadir o mundo. Eu fiquei impressionadíssimo com isso, né? Que os comunistas matavam e por causa de questões sociais, né? Elas me explicavam, elas apavoradas também, né? Porque as freiras, obviamente, anticomunistas. Então eu fiquei com essa primeira informação. Aí soube da Revolução Cubana, quando eu tinha 5, 6 anos. E, claro, depois acompanhei. E meu pai trabalhava, ele tinha uma agência de publicidade, e todos os dias trazia os jornais, vários jornais do país, para casa. Então eu lia o gibi, lia a página esportiva e lia a plena página. E, claro, e aí acompanhei, desde cedo inclusive, toda a aventura do Che Guevara, né? Então eu lia no jornal, na primeira plana, onde ele estava e o que estava acontecendo, e tinham caçado e matado aí todo mundo. E eu também, claro, torcendo para que ele, Che Guevara, não seja morto. Estou falando do ano 68, né? No ano 68 eu tinha 8 anos. Então percebam como era forte para nós todo esse processo. Foi um processo importantíssimo do ponto de vista da nossa formação humana, né? Porque a gente lia o jornal e lia mesmo, né? E acompanhava as notícias pela televisão. Então, desde os 8 anos eu já queria que o Che Guevara triunfasse na Bolívia. Depois ele foi morto. Então, tudo isso, essa meu aprendizado social e político. Então, por isso que eu queria entender a origem da desigualdade. E a minha escolha na faculdade foi Sociologia. Então, eu fui para a faculdade de Sociologia na Universidade Central do Equador, em Quito. Mas quando eu cheguei na faculdade de Sociologia, os professores só falavam de filósofos, e obviamente não dava para ver que não estavam por dentro. Falavam algumas bobagens e você percebe as bobagens. Então eu percebi que não era aí onde devia estar, fui para a filosofia, larguei a Sociologia. E era para resolver essa questão. Essa questão foi resolvida com a leitura de Marx e com a leitura de Rousseau. Então Marx e Rousseau foram minhas primeiras grandes influências teóricas. Depois me interessei por outras coisas, que foi a teoria do conhecimento e lógica, e fui para os Estados Unidos para entrar nessa linha, que depois também abandonei, porque voltei para a filosofia política e para a filosofia. Então, na minha convicção, você entra na filosofia para resolver problemas, para resolver alguma questão. Qual é a origem disto, qual é a origem daquilo, por que é isto, por que é aquilo, né? E você vai atrás, e você que deve ir atrás, né? Obviamente, isso
não penso que possa ser de outra maneira, né? Com o subsídio você não pode desconhecer a história da filosofia. Então, há certos autores que você não pode não ler, que você não pode não conhecer, porque certamente trataram o problema que você está, mesmo que não seja da mesma maneira, e é evidente que não poderia ser da mesma maneira, porque é outra época, outro continente. Então, foi assim que entrei a filosofia. Quando eu estava aqui no Brasil, então, como estrangeiro, a minha imagem do Brasil é a seguinte: o Brasil, para quem está fora, é um país gigantesco em todos os sentidos, né? É uma potência cultural, né? Vocês têm grandes nomes da pintura, Portinari, Cavalcanti, da música clássica, Heitor Villa-Lobos, Carlos Gomes. Vocês têm grandes nomes da música popular mundial, né? MPB, Antônio Carlos Jobim, Chico Buarque, Caetano Veloso. Então, vocês têm na literatura Machado de Assis, Graciliano Ramos, tem cientistas, tem uma, ou seja, para nós de fora, o Brasil tem uma riqueza intelectual, espiritual impressionante e admirável, né? Então eu falei, bom, então eu vou então, já que me casei com um brasileiro, tenho filhos brasileiros, vou ficar aqui no Brasil, vou lá no Brasil e faço filosofia, como deve ser feita. Mas, lamentavelmente, quando eu cheguei, vi que, por razões concretas, que podemos discutir, mas todo mundo sabe, e até os próprios grandes professores, como o Porchat, da USP e da Unicamp, dizem, né, como está como diz o título daquele livro, o Departamento de Filosofia da USP e um departamento francês de ultramar, né? Vieram os franceses nos anos 30 e convenceram a Academia Brasileira que os brasileiros, na filosofia, estavam para comentar o que faziam na Europa e nos Estados Unidos. E acabou. E até agora sim. Isso me impressionou negativamente. Foi um choque enorme para mim, enorme, que com tanta capacidade espiritual, intelectual, criatividade aqui no Brasil, a Academia Oficial Brasileira não deixe os brasileiros filosofarem e os obriguem a aprender métodos de leitura, método estruturalista francês, e a comentar o que os franceses, os alemães, os europeus, os norte-americanos fazem. Então eu me desencantei, ao mesmo tempo eu lutei contra isso. Então escrevi, meu primeiro livro foi justamente de como fazer filosofia sem ser grego, ser gênio estar morto. Depois o outro alheio olhar. E tenho escrito dezenas de outros artigos que ainda. E, claro, quando me convidaram para criar um grupo de filosofia, e era mais ou menos no sentido de que estamos falando, de fazer filosofia, eu propus esse nome para o GT, né? Filosofar e ensinar a filosofar. Então, isso foi quando eu recebi o convite, fiquei muito feliz e participei ativamente e fui o primeiro coordenador do GT. Professor, quando a gente tinha pensado em fazer duas perguntas: como o senhor começou na filosofia, como o senhor se interessou, que seria esses anos de formação, né? E depois os anos de peregrinação, como o ensino da filosofia se tornou um problema para o senhor. Mas o senhor já começou a responder essa questão. Eu vou colocar de uma forma um pouco diferente. Porque o senhor toma a filosofia como um verbo, né? Assim como os gregos antigos faziam antes de Platão. Péricles falava que é preciso filosofar, os atenienses se orgulham de filosofar sem pusilanimidade, né? O que é essa filosofia como verbo? Por que a filosofia como verbo? Olha, é dizer o que está acontecendo, né? É usar a palavra para dialogar com a realidade, né? Por exemplo, não sei como te responder, mas para te dizer coisas que eu tenho escrito que me parecem para mim importantes, né? Eu vou te dar um caso. Eu chego na época em que talvez você seria meu aluno, ou antes de ser meu aluno, morava em Goiânia, e eu nunca sobre o problema que vou falar, nunca tinha pensado, porque não tinha passado por isso. Consegui, mas tinha ideias, né, claro, gerais sobre essas coisas, respeito a isso. Chego em casa, então como eu não aprendi português formalmente, mas eu aprendi português namorando. Eu conhecia a mãe dos meus filhos nos Estados Unidos e namorávamos em inglês,
que não é fácil. Muitas pessoas pensam que entender o que o brasileiro fala, sendo latino-americano ou hispano-falante, ou ao contrário, é fácil. Não é fácil, é muito difícil. É outra língua, né? Então, namorávamos em inglês. Até que chegou um momento que eu me cansei disso e falei para ele, olha, vamos fazer assim. Tu falas em português devagar e eu falo em espanhol. E o que não nos entendamos, traduzimos para o inglês. Foi assim que começamos a falar cada um na nossa língua e aprender a língua do outro. Pelo menos entendê-la e depois, claro, tentamos falá-la e terminamos falando. Mas eu não aprendi português em sala de aula. Então, como eu ia dar aula, eu já no Brasil, chegava em casa, ligava a televisão e assistia 2 programas, o Vestibulando se você sabe, até podem se lembrar, a Thaís Nicoletti tinha no Vestibulando na parte de português e ele ensinava português e eu acompanhava com um caderno. E as aulas do Cipro Neto, nossa língua portuguesa. Então, esses 2 programas eu assistia todos os santos dias e tinha um caderninho e anotava todas as coisas do português, tudo bem. E claro, a televisão ficava ligada e aí eu vejo um programa em que um padre, um fanático, feliz da vida, estava dizendo que havia um projeto de lei de um imbecil deputado que queria terminar com todas as condições do aborto, incluída quando a mulher grávida corre risco de morrer, ou o feto é anencefalo, etc. Ela não pode abortar. Me parecia um disparate. Então, você podia ligar para o canal. Eu ligava, mas, claro, como todo mundo estava ligando, então a ligação não entrava. Então, eu me sentei e escrevi sobre o aborto. Então, é um diálogo com o que está acontecendo, né? Então, eu escrevi sobre o aborto e, enquanto escrevia, claro, era um diálogo com o problema e eu ia aprendendo o que eu pensava, porque eu não sabia realmente exatamente o que pensava. Mas eu terminei aprendendo o que eu penso, o que deveria ser ou não ser, a partir da exigência dessa questão imediata, né? O Brasil ia mudar a lei, ia para mim, nesse caso, ia legislar de uma forma absolutamente bárbara, né? Perversa e criminosa, passando por cima dos direitos das mulheres. Então eu não sabia. Antes de chegar em casa eu não sabia. Depois que cheguei em casa, sentei e fui descobrindo, né, o que eu achava que seria o correto ou o incorreto. Então mais ou menos é assim. Depois me lembro, naquela época também teve os traficantes incendiaram um ônibus e queimaram vivas as pessoas dentro do ônibus. Então aí eu pensei qual seria o castigo, né? Seria pena de morte, etc. Pensei na lei do talião e escrevi também um artigo sobre isso e escrevi sobre a pena de morte, que em princípio eu achei que defenderia. Depois fui vendo os problemas com a pena de morte. Depois pensei que talvez o castigo do isolamento completo para criminosos que cometem crimes hediondos seria o correto. Aí eu fui percebendo que nesses casos, depois de vários anos de isolamento total, a pessoa aperta a cabeça e você termina castigando outra pessoa pelo crime que ela nem sabe que fez, ou que, entre aspas, outra fez, etc. Então, tudo isso me faz filosofar. Acontece alguma coisa no mundo, no país, então eu sou levado a refletir e a escrever sobre isso, né? Só sobre o ano passado, penso que em 2006, 2005, 2006, escrevi mais de, talvez umas duas dezenas de pequenos ensaios no Popular sobre a caça aos negros nos Estados Unidos. A polícia norte-americana estava caçando, cada semana havia um negro morto, um negro ou uma negra desarmados, mortos das formas mais bárbaras pela polícia norte-americana. Então isso me levava a escrever e no Popular escrevi, né? Então, isso seria o diálogo, o verbo. Só que o verbo deveria ser com o outro, mas aqui no Brasil o outro não responde, compreendes? Uma que outra vez há alguém que responda, que se oponha ao que eu digo, que levante alguma questão, que seria o desejável. Mas não ocorre aqui, ninguém fala nada. As pessoas não usam o verbo. Usam a conversa fiada, usam a conversa pelas costas, pelos cantos, mas não te enfrentam, não mandam cartas ao jornal, não mandam... que muito raramente fazem isso, mas muito raramente. Então não há diálogo. Os colegas da filosofia, me lembro que quando saiu publicado o livro de como fazer filosofia sem segredo, sem estar morto, o comentário de um professor do departamento de filosofia foi: como é que o Gonçalo nos faz isso? Olha o comentário, como é que o Gonçalo nos faz isso?
coisa mais absurda. Outro professor, esse livro, inclusive, foi escrito para criticar o artigo, um livro de um outro professor, colega do curso. Essa é uma história interessante, porque um dia eu descobri um artigo desse professor defendendo uma concepção de filosofia que me parecia equivocada. Então eu escrevi na revista Filósofos, acho que no primeiro número da revista Filósofos, portanto no ano 96, um artigo criticando o artigo do colega. E entreguei o artigo ao colega dizendo que estou criticando, então espero tua resposta. Ele não respondeu. O que me pareceu assim inacreditável, não respondeu o artigo. E passou um tempo e eu vi um livro, no livro de uma coleção da UFG, ele publicou exatamente o mesmo, sem mencionar minha crítica. Fiquei absolutamente chateado, e essa foi a razão que me levou a escrever o livro. Peguei o livro dele e escrevi o meu refutando o livro dele e defendendo outras coisas, tá? Tudo bem. E ele me disse, colega, estou escrevendo um livro contra o teu. Passaram uns anos e ele não respondeu nada e me disse, teu livro está me dando trabalho. Isso foi o único que me disse. Agora, isso nos Estados Unidos ou na Europa é inexistente. Se você critica um colega, há um dever moral do colega responder à tua crítica. Não se pode omitir. Eu escrevi 3 críticas. Uma contra ele, em artigo e em livro. Outra fiz uma crítica de um artigo do Emílio Stein, na Filósofos. Ele nunca nem respondeu, nem mandou, nem me disse nada. E um artigo criticando um outro do Júlio Cabrera. O Júlio Cabrera me disse depois, pessoalmente, ele chegou a responder o artigo. Ele disse pessoalmente que ficou absolutamente pasmo, ficou perplexo de eu ter feito essa crítica. Eu fiquei mais perplexo pela perplexidade deles. Como é que você faz filosofia se você não conversa com os outros? Compreende? Porque você cresce da crítica e da resposta. Então, nos Estados Unidos você tem a crítica, tem a resposta, tem o chamado objection, a resposta, a rejoinder, né? E assim vão continuando as discussões por anos. E é assim que se faz filosofia. Você não faz filosofia falando para as paredes, né? Mas aqui acontece isso. Mesmo que você mencione as pessoas, eles não respondem. Têm medo de responder. Fogem. Porque não estão preparadas para isso. Acham que é uma coisa deselegante, uma coisa, sei lá o que é. Então, quando veio a proposta para fazer o grupo e filosofar, me pareceu excelente e fui atrás, né, disso. Mas podemos falar depois. Eu estou completamente desencantado, né, com o GT. Nunca mais fui, nem nunca mais vou. Nunca mais vou, porque o GT de filosofar virou um GT de filosofia da educação, e especialmente um GT de filosofia da educação de Deleuze, como se chama o outro, do livro do Guattari, Deleuze, né, acho, né? Então me desencantei também, e inclusive agora estou pensando já não mais escrever pro popular, que já tem acho que mais de um mês que não escrevo, e acho que não vou escrever mais. Já cansei. Não, eu acho que a questão que ficaria assim, para complementar, tipo, como ensinar a filosofar no Brasil, então? Mas essa questão parece que é a que está movendo todas as respostas que o senhor colocou desde a sua chegada ao Brasil, tudo que o senhor comentou sobre desde a sua chegada no Brasil, como um problema, né? Como ensinar, vencer essa situação que é cultural dentro do departamento de filosofia. Como fazer isso, né? Parece que essa é a questão. Bom, a questão como fazer é assim, seria fazer, por exemplo, coisas como as que eu te disse, né? Pegar um artigo e pegar um do outro colega e discutir um assunto, né? Essa seria uma forma. Levar também os estudantes a discutir. Uma das minhas experiências em sala de aula mais belas foi justamente quando o Murilo fez parte disso, que deu um núcleo livre sobre filosofia da arte, né? Que se tratava de discutir o que é o belo, né? E então o que eu não fiz, comecei só dando algo de um livro do Dorfles, do Gilles Dorfles, sobre a mudança
dos valores artísticos, como eles são históricos, eu falei, e também a poética de Aristóteles. E depois eu não disse nada do que eu penso e deixei que cada semana os estudantes, como sabe o Murilo, apresentassem sua definição. Então, do que se tratava era de que os estudantes definissem o que é belo para os estudantes, e depois eu pegava os textos e punha para que se critiquem entre eles, e assim construindo sua deles, estudantes, a concepção de belo. E foi um semestre assim, foi um semestre para mim cheio de realizações, porque foram uns textos os mais diferentes, distintos entre eles, diversos, de conteúdo, de posicionamento, mas eram dois estudantes muito bem argumentados, redigidos, textos muito lindos, alguns filosóficos, ricos filosoficamente, que me encantaram. Essa foi uma das minhas melhores experiências como professor. Essa seria uma forma de fazer, né? Outra coisa, claro, é discutir publicamente, mandar artigos para os jornais, criticando as coisas, se posicionando sobre coisas, para que a discussão continue, para que cresça, né? Mas não é isso que acontece, né? Lamentavelmente não ocorre. Então, claro, se você cria até se você cria um GT que é para fazer filosofia e vira uma espécie de GT de filosofia francesa da educação, é o fim da picada, né? E nesse GT, toda hora, todo encontro era que filosofia, segundo Deleuze, né, criação de conceitos para cá, para lá, para cá. Deleuze e Guattari dizem que é resolver problemas e criar conceitos. Eles dizem que filosofia tem que resolver problemas e criar conceitos. Só que eles se esquecem da primeira parte, de que resolver problemas, e só falam na criação de conceitos. E para uma cabeça, para uma vaca sagrada do grupo, que é um filósofo, que é um professor de filosofia da educação do sul do Brasil, ele já anda, naquela época, há mais de 10 anos, falando que filosofia é criação de conceitos. Então, em Goiânia, uma vez, no Rio de Janeiro, outra vez, e em Buenos Aires, eu falei, você poderia me dar os conceitos que teus alunos criaram? Ou quais são os conceitos que você criou? Porque se filosofia é fazer conceitos, e você levou seus alunos a fazer conceitos, em 15 anos que estás fazendo isso, alguns conceitos devem ter sido criados. Quais são? E os teus? Em toda a tua vida profissional, quais são os teus conceitos? Ele sempre fez piada e evadiu a resposta e se saiu pela tangente. Sempre. E sempre fará isso. Então chegou um momento, Murilo e Marcos, em que eu pensei assim, eu me senti mal. Eu sou pago pelo Brasil para pegar um avião, para ir para Rio, Janeiro, para São Paulo, para Salvador ou para qualquer outro lugar. Imagina, para Porto Alegre, é muito caro. Me recebem num hotel, pagam as diárias do hotel, me pagam diárias. Para quê? Para falar pela enésima vez que filosofia é, como diz Deleuze e Guattari, criação de conceitos. Para dizer o que os franceses, alemães, ingleses, sem discutir o que eles dizem, os americanos, os gregos, sei lá o quê, para simplesmente repetir a exaustão o que se faz em outros lugares. Mas isso me parece absolutamente imoral. Então eu não vou mais gastar dinheiro público para escutar o que eu posso ler nos livros. Compreendes? Uhum. Então se gasta agora, que não quero ser mal interpretado. Eu não sou contra a história da filosofia. Um dos meus interesses, por exemplo, é a filosofia grega. Eu aprendi grego para ler os gregos. Eu, inclusive, dava grego. Não sei se algum de vocês foi meu estudante em grego antigo. Eu adoro ler os gregos no grego. Eu adoro ler os certos alemães em alemão. Eu adoro ler o Kant em alemão. Adoro ler o Wittgenstein. Sou leitor do Wittgenstein. Estou fazendo uma tradução do Wittgenstein. Me parece um prazer inexprimível conversar com eles nas suas línguas. Então, os clássicos são clássicos porque são isso. Mas nós também temos que resolver nossos problemas, né? Então, não é que eu seja contra a existência de grupos de trabalho que discutam Aristóteles, que discutam Kant, não, nada disso. O que eu sou contra é que não só exclusivamente, mas que não se permita que uma pessoa chegue e diga, bom, a situação da mulher negra no Brasil é esta. O Aristóteles, não vou citar nem o Aristóteles que não fala de negros, nem o Kant que não fala de negros. Eu vou dizer, porque eu sou branco, ou eu sou negro, ou eu sou negra, né? A questão da homofobia, não por eu ser homossexual, ou por eu ser homossexual, compreende? Essa é a minha posição.
Talvez ninguém tenha escrito sobre isso. Eu não posso ir atrás dos grandes filósofos sobre assuntos que não poderiam ter tratado. Por exemplo, como que eu vou tratar a questão dos direitos dos transgêneros a partir do Aristóteles ou do Kant, a não ser que faça uma coisa extremamente assim disparatada, né? Exageradamente falsa, né? Não sei. Mas essa possibilidade de nós discutirmos o que nos está acontecendo não existe. Não existe. A questão dos transgêneros é discutida na sociologia sem nenhum problema. Na antropologia, a questão da situação dos quilombolas, na história, na geografia, em outras áreas são discutidas. Nós temos na geografia o Milton Santos, que é uma cabeça internacional, né, que discute nossos problemas aqui. Referência, mas nós não podemos na filosofia discutir essas coisas éticas, por exemplo, éticas políticas tão fundamentais como as que estão acontecendo hoje no mundo, né? Com os avanços da engenharia genética, com a possibilidade de uma pessoa nascer de um sexo e não se sentir desse sexo mentalmente e passar para outro, etc. E tudo isso nós não discutimos. Não que eu diga que deva ser discutido, porque eu digo que devem deixar que as pessoas se manifestem. Isso não ocorre. Então, eu sinceramente, nesta época da minha vida, estou completamente desiludido e já como eu digo para vocês, nem mais penso escrever nada, não. Ou seja, se talvez faça essas traduções que vou fazer eventualmente, que estou fazendo, né? Porque isso me dá prazer também intelectual, mas seja, não penso que seja mais possível eu participar de um movimento filosófico aqui no Brasil, porque já é para mim uma batalha perdida. Bom, eu acho que nesse sentido de como ensinar filosofia no Brasil, tem um debate que sempre ocorre, que é o que ensinar no Brasil, que é a questão de currículo. Eu queria ver como que o senhor vê o currículo de filosofia no ensino médio e nas graduações no Brasil. Como que é e como deveria ser, assim? Bom, eu tenho, inclusive, tem um livro pronto sobre isso, que por razões concretas não foi publicado, quem sabe saia publicado. Eu acho que o ensino, tanto no ensino médio quanto na graduação, tem que ser temático e problemático. Então você leva temas e problemas, e a partir dos temas e problemas você pode ir para os autores, para os clássicos, né? Então levanta a questão do belo, por exemplo, levanta a questão dos direitos das minorias, por exemplo, e a partir da compreensão do problema, da interiorização do problema no espírito do estudante, forçá-lo a que se posicione, e ele vai naturalmente vai ser levado a discutir ou procurar subsídios em esses ou aqueles clássicos da filosofia. Mas ele já vai para os autores com um interesse pessoal profundo e com um desejo enorme para resolver, e obviamente muito dificilmente a pessoa irá concordar plenamente com os clássicos e se limitará a ser um comentador, né? Porque ele, a pessoa, estudante, já vai querer propor, né, a sua visão do assunto, a eventual solução, seu posicionamento. Então, tanto na graduação quanto no ensino médio deveria ser assim, por um lado. Isso em segundo lugar, porque em primeiro lugar, eu acho que filosofia se faz mais propriamente, eu acho, no ensino médio no Brasil. Por que digo isto? Porque há um exército de heróis, que são os professores de filosofia no ensino médio, são obrigados a motivar essa massa enorme de estudantes jovens, adolescentes, com mentes críticas e bem informadas hoje, para não mastigar bobagens, né? E para discutir problemas reais, né? Então eu acho que há muita mais possibilidade de se fazer filosofia, como ela deve ser feita, em sala de aula, no ensino médio, do que no ensino universitário. Porque no universitário tem necessariamente aquela imposição a nós sabermos o que os clássicos da filosofia disseram e limitar-nos a repetir o que eles disseram e comentar e fazer ou aquele pequeno comentário ou nota de rodapé e pronto, acabou. Então, é assim como eu vejo. Professor, no texto que a gente, na edição do podcast sobre filosofia latino-americana, a gente colocou a leitura de um texto no final, um trecho daquele texto Novos Mundos, Velhas Filosofias, que é de 93, me parece que é bem anterior até ao de Como Fazer Filosofia, né? E nele
o senhor fala da importância da canção na América Latina, né? Como a canção ela vai tentar, de certa forma, lidar com os problemas Sim. né? Então, o Júlio Cabreira fala que o cinema pensa. A gente pode dizer que a canção também pensa? Claro, sem dúvida, sem dúvida. Inclusive, eu queria vocês dois sugerir algo que prova isso, né? A canção pensa. Quero que entrem e procurem na internet as coplas del payador perseguido, payador con Y, coplas del payador perseguido de Eduardo Cafrune, o de Jorge Cafrune. Cafrune ele morreu en un acidente, né? É cantautor argentino, defensor dos valores do povo, do folclore argentino, né? Pelo folclore. E essas coplas del payador perseguido são fantásticas. Mais ou menos aí está resumido muito do que eu penso sobre as coisas. É fantástico, é fantástico. E vocês encontram na internet, é só por coplas del payador perseguido, Cafrune, aí aparece a música e com a letra. Há uma parte em que se fala de fierro. Fierro em espanhol é ferro. Perdão, ferro. Fierro significa ferro, mas o fierro ao qual ele se refere é Martim Fierro. Martim Fierro, aquele famoso gaúcho do romance argentino, né? Então, aí está, claro, sem dúvida alguma, é uma das sugestões que ia fazer de música. Aliás, a única sugestão que ia fazer era essa, Las Coplas del Payador Perseguido, de Cafrune, que também está na internet e vocês podem escutar e ver a letra. Uhum. E, claro, o cinema pensa, claro, como não vai pensar, né? Claro, eu concordo. E tinha algumas sugestões de filmes para vocês, né? Posso passar, mas estou escutando qualquer coisa que queiram dizer. Mas eu vou provocar mais um pouquinho aqui, porque eu sei que o senhor escreveu um texto sobre o violão, acho que num livro de filosofia. Sim. Sobre o que você falou? O que eu falei? Curiosidade. Não sei, sinceramente. Eu vou te dizer algo sobre essa pergunta. Essa pergunta é interessante. Sobre o que eu falei. Por que me parece interessante? Pelo seguinte, eu te digo sinceramente, não sei. Teria que ver o texto e te responder. Não sei. Então, o que acontece por que é importante essa resposta que é sincera? Porque eu até vou ver se eu tenho aqui, estou na minha sala, vou ver se o livro está aqui para eu ver rapidamente o que eu disse. Mas olha, os professores brasileiros da filosofia universitária fazem questão de se apresentar como especialistas no pensamento de algum grande clássico, né? Seja este europeu ou norte-americano, né? Mas eu, que tenho escrito há tanto tempo, eu não sou especialista em mim mesmo. Eu não posso responder essa pergunta. O que você disse em tal lugar? O que você disse em tal outro? Aconteceu uma coisa comigo muito interessante. Eu tinha escrito um texto que tinha escrito há uma semana e um professor comentou. E eu sinceramente, ele falava e eu não me lembrava mais da argumentação do texto. Porque são tantas coisas que uma pessoa escreve e sobre tantas que uma pessoa pensa. Te digo com toda franqueza, nós não somos especialistas em nós mesmos. Eu teria que ler, se uma pessoa quer discutir algo que eu escrevi, a não ser que eu tenha pensado mais sobre isso continuamente, posso responder. Mas como são centenas de ensaios, são milhares de páginas, ou seja, são milhares de pensamentos, como que eu posso gravar isso na cabeça? Compreendes? Por exemplo, aquele artigo do aborto. Eu me lembro, em linhas gerais, que eu defendi o direito do aborto. Agora, qual foi o argumento? Não sei. Qual foi o argumento para defender as minhas ideias ou as minhas teses naqueles artigos sobre pena de morte? Não sei. Mais ou menos umas importantes eu me lembro, mas não poderia reproduzir. Mas os especialistas, aqui, filósofos, professores de filosofia, parece que, tem um raio-x da cabeça do grande pensador ou pensadora. São os donos dos pensamentos deles. Isso me parece tão disparatado, sabe? Então, por isso, Marcos, realmente, com toda a franqueza, não sei o que disse. Esse livro não está aqui na minha sala, está em casa. E também, ou seja, eu escrevo e nunca mais leio, né?
A não ser que seja pertinente, mas não faço isso. Diga. É porque eu sei que o senhor toca violão e eu acho interessante essa disciplina que a música pode ter dado, como a música se relaciona para você com a filosofia ou com a própria atividade de pensamento. Diversos filósofos têm outras coisas que fazem para se preparar para filosofar. Eu sei que o Hort observava pássaros, né? Uma forma de se afastar da filosofia e se aproximar novamente, né? Eu não sei que lugar que o tocar violão tem para você, por exemplo, né? Nesse sentido de um exercício, né? Como se fosse um exercício espiritual, esse exercício de autocriação. É uma bela pergunta. Eu não tinha feito essa pergunta para mim, mas é uma bela pergunta porque você me obriga a pensar algo no qual eu não tinha pensado e te passar uma experiência. A experiência é que, por exemplo, o meu violão é um violão, como posso dizer, mestiço. É um violão mestiço porque até fico emocionado ao pensar, porque é um violão que está a parte índia da minha cultura, a parte branca da minha cultura, a parte negra da minha cultura, tudo misturado, né? Porque você escuta isso, as suas raízes mexem com você de uma forma que você não compreende, que você não imagina que possa ser assim, né? Ou seja, o índio, o branco e o negro está em mim desde que eu escutava as músicas indígenas, mestiças e negras, sem eu mesmo prestar atenção nelas. Então, quando eu pego o violão sai, mostra quem eu sou. Tanto mostra que em muitos momentos, longe do meu país, eu não posso tocar, porque desabo, escuto apenas. Me toca como que me lembra quem sou, como que me lembra de onde eu vim. Por exemplo, me diz quais são os valores que eu tenho. Ouçam e leiam a Copla del Payador Perseguido e vão entender. Porque de alguma forma as Coplas del Payador Perseguido dizem quem eu também sou, que tipo de pessoa eu sou e quais são os meus valores, sociais, né? Os meus valores humanos, o que eu defendo no fundo, o que me interessa no fundo, sabe? Então, não é apenas a harmonia, né, musical. É como te posso dizer, é uma fruta que nasce dentro de você, que semeou o teu país, digamos. E ela, às vezes, vai crescendo e dói quando ela sai, sabe? Porque ela cresce dentro do teu peito de tal forma que te lastima ao crescer. Como que te sangra, né? Como se desde a luz a criança nasce e ao nascer sangra a mãe, né? Porque passa machucando, porque rasga as entranhas, algo assim, né? Então, eu até tenho que evitar, em alguns casos, ouvir a música minha, porque longe do meu país você tem que curar, sarar essa herida, né? Essa ferida, a ferida da distância, né? E entra em outras coisas, né? Outros projetos, né? Mas quando voltas para ela, e eu volto sempre, eu volto sempre no carro, né? No carro eu tenho músicas latino-americanas e músicas do meu país. Então sempre, daqui a pouco que eu vou para casa, sempre já entro no carro e já ligo automaticamente. E é só música latino-americana mesmo. Obviamente que há outras coisas que eu gosto também, né? Por exemplo, para te dizer, neste instante estou ouvindo uma e outra vez Hotel California, que está no carro, que eu adoro essa música. E outras assim também. Mas tocar música latino-americana em casa eu faço pouco, porque é muito difícil. Sozinho é muito difícil. Estando com meus amigos, eu tenho um grupo de música latino-americana no Equador, de música folclórica, por anos, né? Então isso para mim é uma das partes mais importantes da minha vida. No fundo, eu acho que, talvez teria sido mais fácil ou melhor para mim me dedicar à música e escrever música. Teria feito muita mais filosofia, produzido mais filosofia como músico, como autor, cantautor, do que como eu tenho feito na vida como professor de filosofia aqui no Brasil. Com certeza, eu tenho certeza disso, né? Então, essa seria a resposta. Eu acho que no começo, sim, com esse depoimento emocionado aí do senhor, dá para perceber que você tem uma ligação muito forte com as raízes, com a terra, e acho que poderia ser assim, de admiração, um amor, uma admiração pela sua cultura, né? Que eu acho que no Brasil
no Brasil hoje parece que tem um discurso muito vigente de menosprezar a cultura do Brasil, o que é o Brasil, de achar que o Brasil é tudo ruim, que as coisas boas estão só fora do Brasil, e que o senhor até falou aí de como o Brasil é visto fora daqui, como um país grande, um país com muita cultura, que parece que aqui dentro do Brasil, para os brasileiros, isso não repercute muito. Parece que tudo que é bom é só o europeu e o americano, e o Brasil é tudo ruim, nada funciona. Como que o senhor vê isso? Bom, isso foi um choque para mim. Foi um choque. Porque eu senti isso no início. Quando eu cheguei, já desde o início, eu inclusive, quando eu escrevia no Opção, né, escrevi no Opção, por quase acho que 15 anos, semanalmente um artigo. Escrevi um ensaio com esse título, Brasileiro Não Presta. Isso eu escutei aqui no Brasil. E quando escutei pela primeira vez, fiquei absolutamente chocado. Brasileiro não presta. Então, e que tem outras variações, né? Racistas, né? Aqui que escutei aqui, quando o negro não caga na entrada, caga na saída. Essas expressões me deixaram absolutamente boquiaberto, estarrecido realmente. Jamais poderia imaginar uma coisa dessas. Então eu vi que isso faz parte de uma ideologia dominante, de uma elite que se impôs aqui no Brasil, que convence os próprios brasileiros que não prestam. E claro, e que afundam e aprofundam o racismo, né? Que é absolutamente impressionante, né? Então a minha posição é essa. Eu fiquei tocado com isso e é claro, absolutamente verdade o que você diz, é isso mesmo, né? Agora, lutar contra imposições ideológicas é extremamente difícil, é questão cultural, seríssima, dificílima para ser superada. Difícil mesmo. Eu acho que desde que eu estudava com o senhor trabalha um pouco com Platão, e eu acho que uma questão que te move também, que é um desafio talvez mais perene, é o desafio do Trasímaco, né? O sofista que dizia que a justiça é a vontade do mais forte. Depois sim. Tem a reformulação de que é mais vantajoso ser justo do que ser injusto do que ser justo. Eu vou te fazer uma pergunta fácil, professor. Assim, como refutar o Trasímaco hoje no Brasil? A resposta é como não, ele é confirmado. O Trasímaco, o Maquiavel são confirmados pela história. Quem está no poder tem todos os privilégios para se manter no poder e para se safar. Como se estão nós temos visto agora, estamos vendo a safadeza dos grandes políticos não acaba. A quantidade de políticos com processos na justiça é a maioria, se não me engano, do Congresso e do Senado. E eles estão aí e continuam. Então, é verdade que quem está no poder decide o que deve ser feito, o que é, entre aspas, correto e não. E, obviamente, eles legislam em causa própria. Quem está no poder legisla em causa própria, né? Então, para mim é óbvio que a tese do Trasímaco de que a justiça, como ela existe, é o interesse de quem está no poder, está sendo confirmada, lamentavelmente, todos os santos dias, né? A gente está propondo assim, 3 perguntas pequenas assim, que seriam para respostas mais curtas, né? Que é para... Nos Estados Unidos tem um podcast chamado Philosophy Bites, uma coisa assim, que ele sempre pergunta a todos os convidados as mesmas questões. O que é filosofia? Qual filósofo ou filósofo que mais te impressionou, daqueles que conheceu? E qual o seu filósofo favorito? Né? Então a gente vai fazer cada uma dessas 3 perguntas para todos os filósofos que a gente entrevista. Sim, filosofia para mim é basicamente resolver problemas, né? A motivação da filosofia é sempre um problema que tem que ser resolvido. Então, basicamente seria resolver problemas, a filosofia. Qual filósofa ou filósofo que mais te impressionou daqueles que você já conheceu? Pode dizer assim, eu me apaixonei pelo Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, pelo discurso da origem da desigualdade e pelo discurso e pelo ensaio da origem das línguas. Sou apaixonado pelo Rousseau, foi uma das primeiras grandes paixões. Gosto muito do Hobbes.
não tem nada a ver com questões ideológicas, posicionamento político, né? Eu não sou absolutista como ele, Hobbes, mas Hobbes é outro. Os ingleses em geral, Hobbes, Locke, Hobbes, o Leviatã de Hobbes é uma obra que me fascina. O Locke tem coisas excelentes. O Hume também, o Berkeley tem também. Sou apaixonado pelo Kant, pelo Kant dos prolegômenos. Pelo Kant dos prolegômenos, sou apaixonado pelo Platão, mas num sentido diferente. Concordo em muitas coisas, discordo em outras. Sou super apaixonado pelos pré-socráticos, sou louco pelo Xenófanes, assim, muito mesmo. Filósofos que foram importantíssimos para mim, porque me libertaram, foram o Paul Feyerabend, Contra o Método. A obra Contra o Método foi uma obra liberadora. Paul Feyerabend, o Charles Sanders Peirce, outro anticartesiano que me deixou exultante, o que me levou a trabalhar sobre Rorty, né? Também o James e o Dewey gostei, mas impressionado foram aqueles autores. E o Wittgenstein, eu não concordo com nada que diz o primeiro Wittgenstein, mas eu sou louco pelo Tratatus. Eu discordo completamente do Tratatus, mas eu adoro ler o Tratatus e adoro ler o Wittgenstein. Acho que as paixões que eu tenho, é claro, e sem dúvida tem outros um dos que mais me influenciou na vida foi o Marx. O Marx e claro, o Hegel, né? O Hegel, que eu gosto demais, pelo ser história do Hegel, apaixonante. O Marx, o Adam Smith. Olha como é paradoxal. O Adam Smith e assim de forma impressionante um grande reacionário político, mas um grande filósofo da ciência, que é o Karl Popper. Karl Popper me influenciou na epistemologia enormemente. É uma paixão por ler alguns textos de todos esses filósofos. Não é uma paixão só, são todos eles, né? E em alguns casos na epistemologia o Feyerabend o Feyerabend, o Popper, o Peirce, né, na filosofia também, o Rorty também, o Platão, o Aristóteles. A ética de Aristóteles me parece absolutamente genial, né? Correta, me parece, né? Que a gente tem que não há uma verdade única. ética tem que depender do contexto de muitas coisas, e ou pode estar no meio, ou pode estar no extremo. Às vezes uma atitude correta é extrema, não pode estar no meio termo, etc. E são esses os filósofos, e algumas obras deles, nem todas, né? Mas algumas passagens que me deram muita felicidade e fizeram de mim quem eu sou. Todos eles mencionados, acho que não deixei de fora ninguém. Mas aí, desses aí, se fosse para escolher qual que era filósofo favorito, assim, seu? Não te responderia, porque depende da época da minha vida. Hoje seria o Wittgenstein, né? E dos que o senhor conheceu pessoalmente, qual que te impressionou, te inspirou mais ou te impressionou mais? Pessoalmente, quem me impressionou e por quem eu cheguei a ter muita admiração é o Héctor Neri Castaneda, que ele é um grande filósofo contemporâneo da filosofia da linguagem. Ele é analítico. Ele morreu. Eu conheci pessoalmente nos Estados Unidos. Ele seria o filósofo que em vida, né, me impressionou. E também o filósofo o Arthur André Zoy, uma das grandes cabeças da filosofia norte-americana, que foi meu professor no Equador, argentino, exilado, e o Arthur André Zoy e o professor Rodolfo Agoglia. Os dois eram argentinos exilados da ditadura militar nefasta que teve a Argentina. Então acho que esses seriam os que eu pessoalmente mais admiro. A gente pode partir para as indicações, então? Professor Gonçalo, o que o senhor trouxe para indicar para os nossos ouvintes? Olha, há um filme que é de 1960, Wild River, Rio Violento, em português. É de Elia Kazan, um diretor. Vai aparecer aí sempre o Montgomery Clift, a Lee Remick, mas é sobre um burocrata que vai para uma ilha, se não me engano, no Mississippi. Essa ilha é uma fazenda, que vive uma velha,
com um monte de gente. A velha é a atriz velha Jo Van Fleet. Ela tem um diálogo, ela defende, então, porque vão alagar para fazer uns empreendimentos comerciais, vão alagar essa zona, o rio vai crescer e vai tampar a ilha, e eles precisam que ela autorize e saia da ilha, mas ela não quer sair. Então eu sugiro que prestem atenção aos diálogos dessa atriz. Essa atriz se chama Jo Van Fleet. São 3 palavras. Jo Van, V-A-N, Fleet. É de 1960, Rio Violento, Wild River. Essa é uma indicação. Outro é um filme em que é adaptado de uma situação que de fato ocorreu nos Estados Unidos, de um caso real do ano 25, em que um professor de escola foi processado por ensinar teoria da evolução. Em português, o título do filme é O Vento Será Tua Herança. O título em inglês é Inherit the Wind, herdar o vento, né? Que vem daquele ditado: quem sembra ventos colhe tempestades, né? Essa é. Então, esse filme é com o meu ator predileto, já falecido há muito tempo, né? Spencer Tracy, que tem uma excelente atuação. Então, esse é outro, com Spencer Tracy, O Vento Será Tua Herança, dirigido por Stanley Kramer. Outro filme que é absolutamente fantástico é O Sol é para Todos. É um filme de 1962, o livro do qual foi feito, To Kill a Mockingbird. To Kill a Mockingbird significa matar um sabiá. E o título em espanhol é Como Matar um Ruiseñor. Sabiá é Ruiseñor. Foi de 1960. O livro ganhou o prêmio Pulitzer em 1960 e tem a Gregory Peck como ator, e foi um dos filmes que foram indicados como o melhor filme do século XX. É um belíssimo filme sobre como um negro é processado, acusado de estupro por uma branca no sul dos Estados Unidos, na região racista, como é defendido e etc. E outro que tem a ver com literatura, o Hemingway escreveu O Velho e o Mar, né? E no ano 58 fizeram um filme com Spencer Tracy, e o que gosto desse filme, O Velho e o Mar, do ano 58, é que o Hemingway fez parte da produção do filme, e ele escreveu o roteiro. Então, para quem lê o filme, para quem vê o filme e lê o livro, não há essa discrepância tão grande. Geralmente os filmes costumam ser muito ruins a respeito dos grandes livros, mas este acho que não seja. É também com Spencer Tracy, o grande ator, né, do ano 58. Bom, esses seriam em princípio os filmes, né, que eu tenho outros também, mas né, sim, que eu indicaria. E como música te indicaria Las Coplas del Payador Perseguido de Cafrune. Certo. Marcos, você trouxe alguma indicação pra gente? Eu vou indicar os livros do Gonçalo, né? Porque a gente parte deles para conversar. O de Como Fazer Filosofia Sem Ser Grego, Estar Morto ou Ser Gênio. O Alheio Olhar, que é uma espécie de continuação dele. Quem puder ter contato, esse texto anterior, Novos Mundos, Velhas Filosofias, eu até gosto mais do que o de Como Fazer Filosofia. Eu acho que o de Como Fazer Filosofia o professor fez numa sentada, né? Foi numa semana só, não é? Foi num feriado da sexta até quarta. Fui para Bela Vista de Goiás, esse livrinho, e fiquei sentado todos os dias, escrevi freneticamente, e na quarta-feira levei o livro para a editora. Então essa escrita rápida tem suas virtudes e tem seus problemas, assim. Eu acho que esse texto mais antigo, Novos Mundos, Velhas Filosofias, eu gosto mais porque tem esse diálogo com a literatura e com a música, essa parte da estética que não aparece tanto no de Como Fazer Filosofia. O Alheio Olhar, quem for ler vai ter que, eu acho que é bom indicar também o Conversa com os Brasileiros, que é uma espécie de diálogo entre esses dois livros, né?
E eu tenho também o Precursores da Crise Global, que o professor escreveu sobre como o pessoal vai pensar a crise global agora a partir de pressupostos neoliberais. Ele volta lá atrás no Marx, no Adam Smith, no Hegel, para mostrar que a gente pode recuperar esses pensadores, né? E eu vou indicar como texto também um ensaio que eu fiz chamado Caetano Veloso... a Utopia de Caetano Veloso e a Filosofia no Brasil, que esse ensaio eu dediquei para o professor Gonçalo, está num livro chamado Caetano e a Filosofia. Não é por acaso que eu dediquei, porque o Caetano começou a fazer filosofia e desistiu para fazer música, né? Então eu tentei acompanhar um pouco da trajetória do Caetano, de como ele tentou pensar as suas canções, pensar com suas canções, né? Essas são indicações de textos para hoje. Acho que só essas. Uhum. Bom, eu vou indicar para o pessoal aí ver a interpretação da Maria Elisa do trecho do texto do professor Gonçalo aí no nosso canal, né, Novo Mundo e Velhas Filosofias. Tem um trechinho que a Maria Elisa interpretou que a gente colocou no nosso canal do YouTube. A gente está chegando no final do programa. Eu gostaria de abrir espaço para o professor Gonçalo fazer aí algumas considerações finais, divulgar alguma coisa, algo que te quiser divulgar. Fique à vontade aí, professor. O espaço é seu. Então, sim, primeiro que eu fico muito, muito feliz, né? Fico ao mesmo tempo triste, né? Porque já terminando a minha carreira, a minha vida acadêmica, né? Já tenho 62 anos, então daqui a pouco tenho que me aposentar compulsoriamente, em 8 anos. E desde que eu cheguei ao Brasil, desde jovem, né? Quando tinha 30 anos, né? Desejei tanto, lutei para transformar um pouco, mas vejo que, lamentavelmente, não aconteceu. Mas fico feliz com ver pessoas como vocês dois, que foram tão ótimas pessoas comigo, foram tão excelentes alunos, né? Inclusive o Murilo não era da filosofia, Murilo? Você era da computação? Isso, eu formei na computação. Fiz algumas matérias lá na filosofia como núcleo livre. Pois é. Então isso para mim é uma alegria muito grande, sabe? De deixar alguma semente, né? Que poderia frutificar em outras pessoas, em jovens. E seu trabalho eu acho fantástico, né? Então eu estou muito agradecido, né? Pelo convite, muito mesmo, né? Muito mesmo. Até emocionado estou. E qualquer coisa que eu tenha dito que não ficou clara pelo meu sotaque, é só me mandar ou até as indicações dos filmes ou do nome do Jorge Cafrune, só me mandar um e-mail que eu posso esclarecer para vocês, tá bom? Tá certo. Bom, muito obrigado, professor, pela sua presença. Foi muito importante a sua presença aqui no nosso programa. A gente que agradece muito o trabalho que o senhor desenvolveu esse tempo todo e peço também acho que é um apelo até para não desanimar, não, que o senhor está também desanimado, para a gente continuar nessa luta aí. Obrigado, professor. Muito obrigado. Obrigado, professor. Jornal Opção, 26 de setembro a 2 de outubro de 2010. O sentido da pena de morte. O castigo que uma sociedade aplica está mais próximo dos seus preconceitos do que daquilo que a natureza do crime exige. Gonçalo Armijos Palacios. Condena-se à morte para punir, para castigar, para revidar, para satisfazer as ânsias de vingança das vítimas, seus familiares, amigos ou da sociedade? Ou é um meio de dissuasão? Os defensores da pena de morte podem acreditar em tudo isso ou nesta ou naquela justificação. A verdade é que não é fácil achar uma justificação plenamente satisfatória. Em algum momento das nossas vidas, todos devemos ter tido vontade de que um determinado crime fosse punido com a morte. Um daqueles momentos, no meu caso, ocorreu ao saber que traficantes no Rio de Janeiro tinham tocado fogo num ônibus e obrigado alguns de seus ocupantes a morrerem queimados. Lembro que a minha primeira impressão foi desejar a aplicação da lei de Talião, para que, uma vez capturados, morressem do mesmo jeito. Depois, pensando com mais frieza, considerei que uma morte semelhante, ou mesmo uma diferente, por enforcamento, fuzilamento ou por injeção letal, não seria uma punição adequada. Por menos vingativos que possamos nos considerar, estamos inclinados a pensar que cada crime merece uma punição, um castigo, e, portanto, que quem cometeu algum crime deve não só pagar por ele em termos materiais.
mas sofrer. Pensei naquela ocasião que, por mais terrível que fosse morrer queimado, o momento da agonia não é o suficientemente prolongado e nem atinge o principal, a consciência. Assim, me inclinei a pensar que a prisão perpétua seria o castigo adequado, o que não deixa de apresentar problemas. Se, por exemplo, acreditamos realmente na possibilidade da regeneração de um criminoso e na mudança espiritual completa de quem um dia foi uma pessoa cruel e disposta aos piores tipos de violência. Mas lendo sobre a pena de morte ou castigos em geral, começa-se a perceber que a concepção do castigo está muito ligada a formas socialmente problemáticas de ver o mundo. E essas formas de ver o mundo incidem poderosamente no modo geral em que uma sociedade castiga e condena. Assim, por exemplo, a pena de morte, ou o castigo penal em geral, está ligada ao racismo e às políticas públicas discriminatórias. Nos Estados Unidos, a maioria da população carcerária é composta por uma minoria, a dos negros. Da mesma forma, a pena capital é aplicada muito mais fácil e rapidamente a condenados negros do que a brancos. Nas últimas semanas, quem costuma ler o que ocorre no mundo soube que o Irã iria executar uma mulher. Ela iria ser apedrejada pelo crime de infidelidade. A mídia ocidental reagiu maciçamente. O que para os iranianos seria uma execução corriqueira, para nós ocidentais, e para mim particularmente, parecia um ato de barbárie. Nos Estados Unidos, de outro lado, a proximidade da execução de uma mulher na Virgínia, Teresa Lewis, de 41 anos, apesar de não ter despertado tanta reação como a da mulher iraniana, pareceu a muitos ocidentais completamente justa. Curiosamente, há uma coincidência em ambos os casos. Tanto a mulher iraniana como a norte-americana estiveram envolvidas na morte de seus maridos e usaram seus amantes como executores do homicídio. Nos dois casos, temos mulheres infiéis e mandantes do assassinato de seu marido. Nos dois casos, temos reações contrárias do público e da mídia. Em ambos os casos, temos a punição de alguém que tradicionalmente sofreu discriminação e tratamento diferenciado para os mesmos crimes. No caso da Virgínia, a vida dos executores do crime foi poupada e eles foram condenados à prisão perpétua. A forma como a justiça pune, assim, parece depender mais do tipo de preconceitos que ela guarda, alimenta e estimula, do que de qualquer consideração jurídica e filosófica sobre o crime enquanto tal.